Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Papo Legal. Mais uma vez aqui, sempre em boa companhia, do Paulo Cavazana, do Everton, e hoje com um convidado de peso aqui, né? Uma pessoa, um amigo nosso de longa data aí, das cadeiras acadêmicas, dos fóruns, né, Pedro, do Poder Judiciário. Estamos aqui com o Dr. Pedro. O Pedro, descobri hoje que não é Pui, né? Pui é apelido, é Pedro apelido. Piedade Novaes. O Pedro é juiz federal aqui na Seção Judiciária de Araçatuba, é professor universitário, também jornalista, hoje fazendo doutorado, né, Pedro? Num tema que quase nem tem no nosso dia a dia, que é fake news. Então, é uma pessoa de gabarito para falar sobre esse tema, que é fake news. É um tema que atinge a todos nós e que, por isso, é de importância para todos, né? Então, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado aí por aceitar o nosso convite e dispor do seu tempo para os nossos alunos. Exatamente, Pedro. Cara, parabéns, obrigado pela presença aqui, obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco de um tema muito caro, né? Um tema que, pelo pouco que a gente conhece dele, a gente já pôde observar que move montanhas, né? Uma palavra mal colocada pode destruir, né? 200 verdades das quais a gente custou muito para conquistar. Penso que será de grande valor. Eu acho que tem tudo para ser muito bom esse papo. Bacana. Pedro, prazer. Prazer. Obrigado por você estar aqui. E, como o Marcelo falou, está muito em voga essa situação de fake news, histeria para tudo quanto é lado, né? Fala para nós aí, fake news, o que vem a ser a fake news? Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Realmente eu estou estudando esse assunto, está quase me enlouquecendo, né? Eu estou no meio para o fim do doutorado. E essa é a primeira pergunta que praticamente não tem uma definição própria, o que é o fake news. Mas dentro da literatura, eles dizem que você não pode chamar isso de fake news, que fake news, traduzindo do inglês para o português, é notícia falsa. E jamais uma notícia ela pode ser falsa. Então, você tem que modificar. Então, várias sugestões foram feitas, né, pela literatura nacional e internacional. Então, o termo correto é desinformação. Certo. E agora, o que é essa desinformação? Desinformação é algo que você reproduz nas redes sociais de forma que multiplica e vira uma espécie de um vírus em que as pessoas passam a acreditar em fatos inverídicos. Então, seria uma definição bem, assim, de desenvolvimento. O que é o fake news? É você colocar uma informação falsa, um fato falso nas redes sociais e isso se multiplicar a ponto da sociedade acreditar que aquilo ali é um conteúdo verdadeiro. E aí aquele ditado antigo, né? Uma história começa aqui que já é mentirosa, né? Ela vai ficando cada vez mais mentirosa, né? É assim que acontece, né? Exatamente. O problema é que a gente enfrenta hoje em dia uma situação que não existia na história da humanidade. A mentira sempre ocorreu. Isso é um fato que até você pegar no Velho Testamento, né? Não propagar falso testemunho. Então, a mentira sempre foi um comportamento equivocado e que teria que haver uma repressão e até uma criminalização disso. Tanto o Código Penal tem vários tipos penais justamente para você proibir esse tipo de comportamento. Crimes contra a honra, falso testemunho, dentre outros que tem por aí. O grande problema é que agora a mentira está inserida num outro meio que a sociedade também não estava acostumada, que são o advento da internet e as redes sociais. Então, essa mentira que passava de 1 para 1, agora passa de milhões para milhões. A gente chama no jornalismo, uma infodemia, um vírus que se alastra pela internet e a gente precisa de uma vacina para isso. Então, basicamente,
o vírus que está pelas redes sociais e a gente não tem uma vacina ainda para combater esse mal, entendeu? E o problema maior é o seguinte, muitas vezes a questão da fake news, né, aquela pontinha que a gente chama de fake news, pode ser algo muitas vezes insignificante e é uma notícia da qual você repassa muitas vezes de boa fé, né, para ajudar um amigo, para ajudar a própria sociedade, né, mas por detrás disso tem um interesse avassalador. Me parece que o importante é você identificar não apenas que a notícia é uma notícia ruim, incorreta, mas o que existe por detrás dela, né? O grande interesse por detrás dela, que esse me parece é o maior ponto de prejuízo, né, da sociedade. Não, exatamente. Essa questão de você verificar da onde sai a fake news é o ponto mais importante. Que não adianta você ir no final, pegar a Dona Maria ou a sua mãe, ou você, o tio que... A tia do Zap. Eles são vítimas, né? São a tia vítimas, do Zap, são vítimas. São os instrumentos mesmo. Agora você tem que ir no começo, aonde que saiu, que você tem hoje praticamente organismos, né? Ou núcleos, ou pessoas, ou até robôs que são especializados em fazer isso. Eles pensam para isso. Só a título de exemplo, da vacina, teve um problema da vacina, enfim, a questão da... não é nem da a vacina no Brasil, salvo engano, uma vacina feita para os Estados Unidos, como chama? É a Pfizer, né? Pfizer. Teve uma propagação lá nos Estados Unidos gigantesca de que a vacina fazia mal para a saúde. Uhum. Foi feita uma análise de onde que saía isso. Foi identificado 12 perfis que faziam isso. Alguns estavam na Rússia, alguns estavam no leste europeu, alguns nos Estados Unidos. 12 passaram essas informações falsas e propagou isso pelo mundo inteiro. Então, você teve bilhões de mensagens falsas sobre a vacina. Daí você falou, mas qual que era a intenção dessas pessoas? Pode ser tudo. Pode ser dinheiro, que você movimentar as redes sociais, você tem a monetização. Sim. Pode ser de fundo político, sim, pode ser de fundo comercial. Sim. O grande problema é você chegar a quem está produzindo esse tipo de situação, né? Tanto que existe nos parlamentos, né, até a ideia de você criminalizar isso. Eu, particularmente, eu tenho receio de criminalizar esse comportamento da desinformação, porque eu acho que vai pegar a tia do Zap. Exatamente. E você tem que verificar, então, acho que a primeira coisa é desmonetizar essas pessoas que propagam fake news. Talvez uma situação um pouco mais demorada, mas é uma educação midiática. Eu dou como exemplo a questão do carro e a questão do cigarro. Hoje ninguém reclama de colocar cinto de segurança. O carro apita, né, os últimos carros. Sim. Mas isso, até você chegar a essa conscientização que precisa colocar o cinto de segurança, foram anos, né? Sim. Reclamava antes. Lembro lá em Avaré, né? Quando meu pai colocava o cinto de segurança para amarrar o guarda, né? Não, para amarrar o gás, né? Que comprava gás e amarrava. A preocupação era não cair o botijão. Ou o cinto ficava para fora, fechava a porta, né? A gente via o cinto passando, né? Ninguém usava o cinto. Caminhonete, você via as pessoas na caminhonete de trás, né? Um monte de gente, né? Passeata, alguma coisa. O cigarro é a mesma coisa. Hoje ninguém lembra da época. Por exemplo, se fosse na década de 90 aqui, se eu fumasse, eu estaria fumando aqui. Sim. E hoje é um absurdo, né? Absurdo. Então, assim, tem que haver uma situação como essa de modificar o comportamento das pessoas. Então, mas esse é o ponto que eu fiz, inclusive, a introdução. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes ela desmonta muitas verdades, né? Só seguindo esse exemplo que você passou, vamos supor que vem uma fake news aí falando que cinto de segurança não protege, cinto de segurança te prejudica. Aí daqui a pouco ninguém está usando cinto de segurança. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse calibre, né, dessas informações e punir, eventualmente, né? Exatamente. Quem gera todo esse problema. Aliás, eu falei da vacina, tem eu ia uma te fake perguntar news... isso, o que seria essa... Mas não, mas eu ia te falar, você falou que tem que ter uma vacina para essa infodemia, né? Eu ia perguntar qual seria, mas você ia falar da fake news da vacina. Tem uma fake news da vacina que não existia rede social e a internet ainda estava engatinhando. No começo da década de 90, foi feito um estudo fraudulento na Inglaterra dizendo que as vacinas causam autismo.
E esse estudo, ele voltou agora nas redes sociais. Então, na Europa, por exemplo, tem grande parte da população que não vacina nenhum dos filhos. Mas não estou falando da Covid, que pode ter até um entendimento diverso. Será que é vacina ou não? Eu, particularmente, eu vacinei e não vejo problema algum. Mas vacinas que são já inseridas até na campanha, né, mundial, né, poliomielite, sarampo. Tem certa parcela da sociedade na Europa e nos Estados Unidos que não vacina, porque acha que a vacina vai fazer mal. Agora, quanto à vacina para combater esse mal, né, que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo, que é a desinformação, ou popularmente fake news, não existe uma bala de prata. Você tem que ter várias frentes para que haja uma solução para isso. E uma delas, que é muito polêmica e vai ter algum tipo de providência aqui no Brasil, aliás, já começou a haver, né? Não sei se vocês viram que saiu uma portaria do Ministério da Justiça e teve também a questão do segundo turno da eleição do TSE, é a questão de obrigar as plataformas a tirarem conteúdo falso ou de manifestação de ódio. Manifestação de ódio é fácil. Agora, eu pergunto para vocês, e é a primeira pergunta que fez, o que é fake news? Então, esse é o ponto. Esse esse é o subjetivismo ponto, que nos coloca numa situação complicada. Uma coisa é você dizer que, sei lá, as vacinas para sarampo faz mal. Não faz mal. Ou que o homem não foi para a Lua. Claro que foi. Outra coisa, a Terra é plana. Não é plana. Agora, se você entra dentro de um debate político-ideológico, você tem versões. E daí você não pode confundir fato com opinião. Uma Sim. coisa é fato que aconteceu e tal. Outra coisa é opinião. Então, aí você entra dentro de um conteúdo, um contexto, em que eu receio também pela liberdade de expressão. Sim. Dependendo de quem estiver no poder, por mais boa vontade que tenha para punir possíveis conteúdos falsos, se você não tiver exatamente uma definição do que você está perseguindo, a liberdade de expressão também vai estar pode haver censura. Então, ou seja, é algo que não é um Brasil que as pessoas estão perdidas, é no mundo inteiro. Mas eu acho que tem que ter algum tipo de providência. Por exemplo, monitoramento, eu digo monitoramento, a própria rede social, ela fazia parte dela. Daí tem uma situação na Europa que vai começar a ter vigência lá. Tem uma lei de serviços, DSA. Esqueci o nome em inglês, mas ela vai controlar, é uma lei que controla a internet no ambiente da União Europeia. E eles estão chamando a medida ali de autorregulação regulada. Que troço é esse? As plataformas, eles estão dando uma liberdade para as plataformas tirarem o que elas entendem que está ferindo as políticas delas, discurso de ódio e até desinformação. Ótimo. Mas eu estou aqui conversando com vocês, imagina que cai esse programa aqui, porque não, estão falando só de fake news. Não, mas é fake news o assunto. Mas o robozinho entende que a gente está falando só mentira. Na Europa, vai ter um devido processo legal dentro da plataforma para você fazer isso. Em último caso, se você não gostar da solução dada pela plataforma, que ela tirou o seu conteúdo que não era fake news, Poder Judiciário. E as plataformas, de 3 em 3 meses, têm que mandar relatórios para a autoridade. Daí não é governo, é uma autoridade criada pelas próprias plataformas da sociedade civil europeia, para dizer como você está fazendo esse monitoramento, essa retirada de conteúdo. Explique quais os padrões. Ou seja, é autorregulação, a plataforma ela retira, regulada. Ela tem que explicar o que está acontecendo. Vai dar certo isso? Não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Sim. Então, veja o que está acontecendo no Brasil, né? A gente estava num ambiente de desinformação, fake news, só relacionado ao ambiente político, ou então a pandemia. Chegou nas escolas. Sim, A histeria que está agora, né? Então,
E tem uma coisa interessante, você falou liberdade de expressão, né? As pessoas, sei lá, se ingenuidade, a tia do Zap lá, chega uma notícia lá e ela aperta o botão e dissemina aquilo, né? As pessoas, aí depois cai lá no judiciário sendo processada, crime contra a honra, a pessoa não tem nem noção do que está fazendo. Não tem. Mas eu passei para frente essa notícia porque eu achei que era de utilidade pública, né? E ajudar o amigo, Pois e é. ajudar o, né? Isso. É uma linha muito tênue também, liberdade de expressão, né? Fica ali uma zona cinzenta, né? Sim. E a fake news, ou a desinformação, ela, quanto mais pânico e quanto mais essa confusão tiver nas redes sociais, é o ambiente Propício. E ela é mais potente, né? mais potente. Ela chega a outros patamares. Aliás, de liberdade de expressão, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que eles sempre preservaram a liberdade de expressão, é até algo estranho para a gente. Por exemplo, eu tenho uma conduta contra os negros. Uhum. Eu posso ir em praça pública e fazer um protesto sozinho, xingando todo mundo. Menos eu não posso agir. Então, é uma liberdade de expressão que, para mim, tem uma incitação de ódio assim inserida nisso. Mas nos Estados Unidos ele acha que pode fazer isso. A pessoa é só não dar bola para ela. Se você der bola, isso cresce. Respeito, mas não entendo. Até eles estão preocupados agora. Sim. Tanto que, não sei se vocês viram o noticiário, mas é muito específico, a Suprema Corte está para julgar um caso muito emblemático de uns pais cuja filha morreu naquela tragédia que teve na França. Uns terroristas entraram dentro de uma boate, Bataclan, e a filha desses americanos morreu. Eles entraram com uma ação contra o Google, dizendo que o Google ele fomentou nessa questão de engajamento esses terroristas a terem acesso a informações sobre como proceder. Como proceder. Então, que é o caso do atual, é o caso do massacre. É a responsabilização. Não, mas espera aí. Se a gente começar a falar de água aqui, daí você vai dar uma olhada no seu celular, tem um monte de propaganda de água. Sim. Então, o robozinho, ele induz você a navegar na internet, ele que faz a sua timeline. A gente não está livre. Aquelas notícias que aparecem na sua timeline, no Instagram, no Facebook, TikTok, o robozinho que está passando para você ter um prazer nessa navegação. Sim. Se você coloca o carro, vai só ter a maioria propaganda de carro. Se você joga bomba, você vai ter um monte de situações relacionadas à bomba. Então, o Google pode ser responsabilizado disso. Daí vem do professor Cavazana, deve saber mais que eu. Responsabilidade objetiva, como que faz? Exatamente. Eu vou ter que inverter o sistema. Vou precisar inverter o sistema, não adianta. Não, e a coisa é tão maluca que, assim, claro que a gente prega sempre por países liberais, né, autonomias plenas, mas me parece que o maior problema está exatamente aí. Porque quando você pega estruturas governamentais fechadas, totalitárias, a fake news, ela, como é um autocontrole, né, a fake news meio que tem uma dificuldade maior, né? Então você vê o mundo se reestruturando para pior, né, por conta de uma situação, de uma novidade, né? Estranho isso, né? Estranho isso. Não, você ter uma ideia, o Twitter foi comprado, né, pelo Sim. Elon Musk, e nessa situação das escolas, atentados, houve uma conversa, né, online com os representantes, não sei se é o representante ou alguma pessoa que representa o Twitter no Brasil. E o Ministério da Justiça falou, vocês têm que fazer isso, assado, ensopado. Uhum. Daí veio um cocôzinho de... Sim? Como assim, um cocôzinho? Sim. Não, um emoji de cocôzinho. Cara, daí veio a portaria, né? Vocês têm que tirar em 3 dias conteúdos de ódio sob pena de... Uma outra coisa da vacina, que eu acho que essa é a mais eficaz. Eu vi que você está falando sobre o seu doutorado da corrupção, né? Segue o dinheiro. Aonde que está? Que essas pessoas, às vezes, que estão falando em nome ou de uma ideia, talvez nem elas possam acreditar exatamente no conteúdo que elas estão passando. Tira o dinheiro que elas ganham das redes sociais, desmonetiza essas pessoas. Sim. Deixa elas falando sozinho. Ou então, se elas quiserem continuar a falar para milhões de pessoas, elas não vão ganhar um centavo. Eu acho que, para mim,
um conjunto de situações para você enfrentar. Aí, Pedro, você acha que a fake news, então, fazendo todos esses mecanismos de vacinação, aqui e ali, vai dar certo? Não sei dizer, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o mundo tem que saber conviver com a internet, com a desinformação. Ela sempre vai existir, como a mentira sempre existiu. A diferença é que parece que, da maneira como você fala, acho que é a sua pesquisa, né, Pedro? Hoje a gente tem uma indústria de desinformação, né? Isso. Tem muita gente lucrando com a Sim, desinformação, ganhando muito dinheiro, né? né? Não só financeiro, mas politicamente, Isso, né? Sim. Isso. E aí talvez seja isso, né? Que você tem que seguir para encontrar onde é que está esse... Exatamente. E olha, fazendo as pesquisas, eu comecei em 2019, né? Fazer a pesquisa, em 2020 eu entrei no doutorado. Em 2020 deu uma crise existencial, que eu falei, sabe, não precisava ser um Nostradamus, uma mãe de Ná. Eu falei, nossa, isso não tem controle. Que num primeiro momento eu queria escrever como combater e solucionar o problema da desinformação. Hoje eu mudei minha tese. É como enfrentá-la. Sim, É uma gestão, né? é uma gestão. Como Você consegue tem, gerir, como acabar, tem não crimes de natureza, como tem comportamentos errados, a gente vai ter que saber acostumar, não, mas saber que existe isso. administrar. E administrar e, sabe, e ter um tipo de controle e talvez um enfrentamento maior. Tanto que alguns, eu não concordo com isso mais uma vez, mas possivelmente vai haver um tipo penal no Brasil relacionado a pessoas que divulgam e multiplicam, né? Se você chegar até o criador. Aí tem que raciocinar um pouco, mas eu ainda sou da ideia de Prevenção. isso aí, talvez uma responsabilidade civil, você pegar o dinheiro da pessoa, acho que resolveria Mas isso, acho né? que mas já é pouco, eu acho. É. Eu penso que o segundo braço, né? O braço penal do fato, eu acho que ele já se mostra importante. É. Né? Até para que a sociedade ela tenha essa resposta penal, que é uma resposta mais severa, para que possa diminuir isso, né? Mas o tipo penal tem que ser específico para não pegar a tia do Zap, A tia do Zap. que ela é vítima também. Sim. E pensando assim, Pedro, né, na tia do Zap, o que a pessoa pode fazer para evitar o compartilhamento de uma fake news? Tem algum cuidado que ela possa ter? Ou um lugar onde ela possa verificar a fake news? Embora a gente assim vê que muitas vezes pelo sensacionalismo da mensagem, a gente já olha e fala, isso aqui é fake news, né? Mas que orientação que a pessoa pode ter aí, de precaução, de cautela? Uma que dá certo comigo é o seguinte, dá um Google. E daí vem, em vez de você demonizar a imprensa tradicional, por mais que você goste ou não goste, eu não gosto desse veículo ou não, mas o jornalista e a emissora de comunicação social, eles têm a responsabilidade ética de checar. Se você dá um Google e aquela notícia não apareceu em nenhum veículo importante, apareceu em umas coisas estranhas, opa, talvez seja fake news. Outra coisa, clica nessa mensagem que você recebeu. Tem o nome da pessoa que escreveu essa matéria? Tem muita propaganda estranha, chamativa. A própria qualidade, né? Qualidade. A qualidade, quando você vê o Exatamente. layout ali, você percebe que o negócio Exatamente. Então, assim, é uma questão de educação midiática. Cara, você acreditou, você viu ali, ó, não tem lugar nenhum. Ninguém assinou aquela matéria jornalística. Tá cheio de propaganda estranha. Tá um linguajar que não é jornalístico. É fake news. Não. Só que as pessoas, eu vi também durante essa semana, muitas pessoas recebendo conteúdo e no pânico, falam, nossa, eu preciso avisar. E às vezes a pessoa, não abra que isso é fake news. Não, você já fez o serviço que o cara que inventou essa mensagem falsa queria. Você está compartilhando. O pânico é um dos ingredientes que eles trabalham, emoção. E, por exemplo, fazer uma analogia ao futebol, para vocês entenderem como que é difícil essa questão de você checar ou não. Eu sou corintiano.
Se tiver uma notícia falando mal do Palmeiras, do São Paulo, dane-se, eu não vou checar. Deve ser verdade. Por quê? Porque é a minha crença. Não gosto desses times. Principalmente se for contra o Vitor Pereira, então, nossa senhora. Não vou checar. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Eu vou checar. Agora, se vir, por exemplo, o Cavazana, chega uma notícia falando que o São Paulo é isso, tal, falando mal do São Paulo. Você não vai chegar? Pô, na hora, eu vou Se lá. for contra o Corinthians, o Corinthians perdeu do Remo. Não Ainda é mais- possível. ainda mais Vou se checar se isso é verdade Ainda mais ou se a não. informação veio no grupo e já tem um monte de risada, né? Então você precisa se defender, pô. Precisa se defender. Então, isso, você colocando aí na vida real, se você tem uma ideologia política, se estão falando mal da pessoa que você não gosta politicamente, você vai repassar isso, dane-se, Sim, você não vai checar. sim. Agora, se falou do mal do seu malvado favorito, Sim. putz, vou checar para ver se é verdade. Daí isso você coloca em comportamentos e crenças, religião, paixão, emoção. O problema é que o ser humano, ele não se controla. E agora ele tem uma maquininha que ele produz a notícia. Sim, é o palanque, a notícia, aquele todo controle que o jornalismo tem de fazer a reportagem, lançar, checar. Quem faz isso é você agora, é a tia do Zap. Então tem emoção, tem pânico. E é tão facinho tem crença. encaminhar é tão facinho, né? Tão É fácil. mais fácil Compartilhar. do que checar, né? Compartilhar. Rapidinho, você colocou lá na setinha, põe em 3 grupos e você já... Daí Sim. falando, ó, mesmo eu estudando esse assunto, você já passou fake news? Claro, já passei. É assim, na emoção, nossa, aconteceu isso, caramba, passei. Aquele impulso. Daí você vai, puta, deixa eu checar isso aqui. Nossa, passei notícia falsa. Eu acho que você toca num ponto, né, Pedro, que talvez, além, você falou aí das redes sociais, que potencializou a mentira, mas também a gente está num momento, os estudiosos falam da pós-verdade, né, eu acho que é mais ou menos o que você falou. Na verdade, a gente sempre é verdade, logo acredito. Agora a gente inverteu, né? Eu acredito, logo é verdade, né? Exatamente. E aí eu repasso, né? Porque se eu acredito é verdade, então eu repasso, porque eu estou repassando uma E verdade. o estrago tá feito. Não, e vocês verem que de uma ponta a outra é o caos. É o caos. E a gente chegou agora, acho que praticamente no ápice, onde a gente verifica fake news dentro da escola, o seu filho dentro da escola. Sim. E você repassando o possível ataque que vai ter ou não. Teve onda de pânico. Várias escolas não abriram. Sim. Alunos não frequentaram as aulas. Frequentaram as aulas. Então, saiu desse campo futebolístico, político, e agora a gente está verificando que a desinformação é um mal a ser combatido. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo aprendendo a checar. Mas isso, sozinho, isso é uma iniciativa, é uma das que pode dar certo. Tem um monte de situações. Então, você tem que enfrentar o problema como um todo. Vai dar certo? Não sei. Mas não pode ficar desse jeito. O caos está instalado. Acho que a cautela na hora de compartilhar já ajuda, né? Pensar 3 vezes se isso é verdadeiro ou não. Que você não repassando esse conteúdo falso, talvez já seja uma situação que resolve. Porque se você passa por um grupo de WhatsApp, tem 10 pessoas, daí algum lá dentro já repassa para as mais 10 pessoas, daí dentro, ou seja, vai multiplicando. Quando você vê, viralizou. Né? Interessante. Muito bom. Eu acho que a sociedade em si ela precisa desse choque educacional, né? E me parece que políticas públicas elas devem ser direcionadas nesse ponto. Pedro, você na condição de pesquisador, você consegue visualizar algum tipo de política pública, projetos de lei já sendo direcionados ou, por enquanto, tudo... No Brasil tem praticamente 50 projetos de leis 50. nesse sentido, né? Mas o que está mais, né, próximo a ter uma eficácia, que é um projeto de lei que foi aprovado no Senado, é o Alessandro Vieira, que é o relator, projeto de lei 2630, de 2020. E agora está na Câmara, o relator é o Orlando Silva. Ele tem toda uma proposta, né? E dentro desse projeto de lei não fala nada de criminalização. Entendi. Ele vai mais nessa questão aí de responsabilizar as
as plataformas digitais, Google, TikTok da vida, para eles fazerem monitoramento. Pelo que eu entendi, está indo bem. Esse projeto de lei ele se espelha muito o que está na União Europeia. Você ter uma autorregulação regulada. Você dá liberdade para as plataformas retirarem os conteúdos que ela entenda que firam, né, as políticas próprias, que haja discurso de ódio e desinformação, por mais difícil que seja definir isso. Mas eu acho que você tem que ter alguns parâmetros, padrões para isso. E vai ser criado dentro do Brasil uma agência, mas não governamental, uma agência da sociedade civil em que essas plataformas elas vão ter que dizer como que elas estão fazendo esse monitoramento. Vai dar certo? Não sei, mas é o projeto de lei que está mais sendo discutido hoje no Brasil. É o mais próximo, de alguma medida aí, vai. Daí teve essa portaria agora do ministro da Justiça, né, para a questão de discursos de ódio. Mas é uma portaria, né? Talvez possa haver uma judicialização disso, porque não é lei, né? Não é uma lei, né? Eu acho que precisava de por mais que você tenha hoje o Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet é uma lei que foi feita em 2014, muito boa lei, só que ela não tinha a preocupação das redes sociais. Sim. E não tinha essa preocupação da desinformação. Então, você precisa ter uma regulação melhor. Hoje, como que está a nossa lei? Ela diz que as plataformas elas não podem intervir no conteúdo de terceiro. Ou seja, a tia do WhatsApp, você pode escrever o que você quiser ali. Uma situação excepcional, se tiver conteúdo de sexo não permitido ou nudez não permitida, a plataforma tem que tirar. Aí eles conseguem tirar. Tá. Ou coisa que foi considerada crime no Brasil, ela pode tirar. Tá. Mas ela tem as próprias políticas, né? Não sei se já tiveram alguma publicação de vocês, falou, não, você tem certeza que você vai publicar isso, pense bem. Então, ela tem um certo controle. Agora, o artigo 19 desse Marco Civil da Internet, ele fala que as plataformas vão ser responsabilizadas se o Poder Judiciário falar, retire isso aí, e ela não retirar, daí ela tem que pagar uma indenização. Entendi. Qual que é a crítica que se faz nesse modelo atual? É que tem muitas plataformas, igual o Twitter, vou deixar, desculpa a expressão, deixar o pau comer aí. Eu não posso ser responsabilizada mesmo. Nem ofício eles respondem muitas vezes? Tem e até vir a ordem judicial, imagina, uma pessoa entra com a ação, daí o Twitter é citado, daí é difícil citar o Twitter, onde que está o escritório dele no Brasil. Aí vão dizer que deu tudo certo. Em 30 dias, daí o Twitter é intimado para tirar. Já disseminou tem que ter a decisão judicial no meio, né? E não só disseminou, não só disseminou, como perdeu a graça também, já foi, né? Já recebemos umas duas, três. Já tem outra fake news no lugar, essa já foi. Você sabe uma técnica que eu vi também, desses propagadores de desinformação, né? Eu fiz um artigo próprio, né? Que no doutorado você tem que fazer algumas matérias que são os créditos, né? E, claro, cada matéria tem que fazer um artigo. E eu acompanhei alguns perfis de pessoas que propagam desinformação. Pode ser de questão política ou não. Esse pessoal tem uma técnica bem interessante. Eles, eu estudei eu fiz a monitoramento no Facebook. E só entrando no esgoto, no submundo do Facebook. Essas pessoas, elas propagam a desinformação e deixam 3, 4 dias lá. Elas retiram. Daí, quando você vai ver, ela já tirou aquele conteúdo. Mas todo mundo já compartilhou, disseminou, já foi. Daí, até as plataformas, quando ela vai, você tira esse conteúdo. Que conteúdo? Sim. Então, uma estratégia... Sim. E vai ter sempre aquela briga, né? Pô, o que é censura, né? Você está me censurando. Isso, exatamente. Liberdade, censura. É um dos pontos que esses propagadores de desinformação falam, mas eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Ótimo, você tem, mas a tia do Zap, talvez você falar uma coisa que
possa gerar alguma responsabilização, você... Sim, eu tenho uma definição muito boa, falar até do Alexandre de Moraes, né? Dentro das polêmicas dele, uma das situações que eu concordo com ele é o seguinte, você tem que ter um mecanismo na internet de que as pessoas acreditem que o que você faz na vida real, você não pode fazer no ambiente digital. Então, se você está dentro aqui, num ambiente real, você começa a xingar uma pessoa de tudo quanto é coisa, ou então espanca uma pessoa, incita ódio, você vai ter uma consequência penal, ou até uma responsabilidade civil. Sim. Por que na internet você não tem? Não é um ambiente livre. Então, a liberdade de expressão ela não é absoluta. Você tem que ter um controle. Exatamente. E as pessoas têm que acreditar que vai haver algum tipo de punição. Senão é o caos. Exatamente. O único problema é como punir tanta gente individualizando condutas. Exatamente. Não é possível, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa canalizar, né? Essa ideia. Canalizar, não. E assim, vai ser uma guerra de robôs. Eu entrevistei um entendido, né, de desinformação. Ele deu um dado que eu fiquei espantado. Ele falou que em um dia, o conteúdo que é baixado pelo mundo inteiro, só no YouTube, se você parar a sua vida, não, eu quero assistir todos os conteúdos do YouTube em um dia, você vai demorar 80 anos para fazer isso. Entendi. Sem dormir, sem tomar banho, sem fazer qualquer tipo de coisa. 80 anos para um dia de conteúdo só do YouTube. Então, como você vai fazer um monitoramento artesanal do ser humano com algo que é espantosa, né? Essa quantidade de informação. É robô com robô. Robô com robô. Né? A guerra entre eles. É a guerra entre eles. É isso aí. Enfim. É isso. É difícil, né? Por isso que é uma gestão mesmo, é uma administração, né? Não dá para acabar, né? Não, acabar não vai acabar. Sempre vai ter, né? As pessoas que têm propensão para fazer o mal, para ser traficante, para ser ladrão, e vai ter os propagadores. Aliás, terminando também aqui o raciocínio, tem uma dificuldade também de você chegar ao propagador, porque você vai chegar, ele não está no Brasil. Sim. Ele está no estrangeiro e possivelmente ele vai estar num país e que ele não controla a desinformação. Possivelmente ele fomenta. Sim. Ou então você pode chegar numa outra situação. Você chega até o perfil onde está havendo, né, a desinformação. É um robô. E aí, como que você vai punir o robô? Puxa vida. É o plano quase perfeito, Quase né? É o perfeito. plano quase perfeito. E a sociedade se desmontando por conta desse tipo de... Aliás, esse projeto de lei tem uma outra coisa interessante, é justamente você quer navegar na internet, quer ter um perfil, você tem que se identificar. CPF, algum documento. A partir do momento, se essa lei for aprovada, todos os perfis que não têm uma identificação, não tem uma pessoa física, não sei dizer atrás. eles vão ser excluídos. E robôs também. Sim. Vai dar certo? Não sei. Tá aí. É um assunto para se pensar. É isso aí. Tá certo. Pedro, novamente aí, em nome de todos, obrigado por aceitar o nosso convite, trazer um assunto tão palpitante, tão na Importante. moda pra gente, é importante para toda a sociedade. Tenho Obrigado. certeza que vai para além dos alunos do Salesiano aí, essa entrevista. Então, de novo, em nome do podcast aí, agradeço a tua participação e a tua presença, tá bom? Obrigado. E eu peço para os estudantes que estão ouvindo para rezarem para esse pobre professor que está terminando um doutorado num assunto tão complexo. Tão complexo. Que não está fácil. Boa sorte. Obrigado. É isso aí. Valeu. Esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Papo Legal. Assista aí e acompanhe os demais. Até Valeu, mais. valeu. Valeu. Audio